O milionário desmaia ao ver que a mendiga negra é idêntica à sua esposa falecida. Era uma tarde ensolarada na sofisticada Vila Madalena, em São Paulo, quando Ricardo, um magnata do mercado financeiro, viu sua vida desmoronar diante de seus olhos. Caminhando com o celular colado ao ouvido, já imerso em números e gráficos, seu olhar foi capturado por uma figura inusitada, sentada na calçada. Era uma mendiga negra, com cabelos crespos e um olhar profundo que o paralisou. Ricardo sentiu o coração disparar. Era a cara de Helena, sua esposa que morrera tragicamente 1 ano atrás. Os rostos passavam pela sua mente em flashes. O sorriso de Helena, o brilho nos olhos, os momentos que nunca mais voltariam. O choque foi tão intenso que a respiração dele ficou presa na garganta. Ele deu um passo em direção à mulher, mas as pernas tremiam. A multidão ao seu redor se tornava um borrão. As conversas se faziam distantes, como se ele estivesse em um túnel. A mente era um turbilhão que coince. Desculpe, senhor, o senhor está bem? Uma mulher ao lado perguntou, mas ele não ouviu. O desmaio foi rápido, o mundo girou e apagou. Quando ele recobrou a consciência, estava em uma calçada, cercado por curiosos. Queria se levantar, mas tudo girava ainda. E então ele a viu novamente. A mendiga olhava para ele com um semblante que misturava preocupação e algo que ele não conseguia decifrar. "Oi, você se machucou?" ela perguntou, e sua voz era familiar. Como um eco distante do passado, um nó se formou em sua garganta. Ele a observou com mais atenção e teve certeza. Era Helena em forma viva, a mesma pele radiante, os mesmos olhos que marcavam sua alma. A sensação de déjà vu era avassaladora. Eu preciso te falar!" Ricardo se forçou a responder, mas havia uma barreira invisível entre eles. Poderia ele se permitir abrir essa ferida? O tumulto em seu interior ao reencontrar um reflexo de sua amada o fazia hesitar. Ele não sabia, no entanto, que Lúcia, a mendiga, guardava um segredo que poderia entrelaçar suas vidas de forma irremediável. Um segredo que poderia arruinar a reputação de Ricardo e trazer à tona o que ele tentava enterrar. "Você é tão parecida com alguém que eu amei muito", ele murmurou, a dor visível em seu olhar. Lúcia, por outro lado, sorriu tristemente, mas não respondeu. As lembranças de Helena afloravam a cada palavra não dita. O desejo de ajuda começava a se transformar em necessidade. Uma urgência incontrolável de entender quem ela era, o que a ligava a seu passado. Mas havia algo nas sombras. Um rival de negócios espreitava, pronto para usar qualquer informação para derrubá-lo. A conexão entre Lúcia e Helena poderia ser sua ruína, ou talvez uma chance de redenção. Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele estava prestes a descer uma trilha perigosa, e a única coisa que sabia era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma inesperada e reveladora. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a dif. Você é Helena", conseguiu balbuciar, sua voz trêmula, carregada de dor e esperança. Lúcia o observou, ainda com a expressão serena, mas algo em seus olhos deu um pequeno vislumbre de profundidade. Uma conexão.
algo como um entendimento silencioso. Eu sou quem você precisa que eu seja, ela disse, com uma voz baixa. As palavras dela ecoaram como um sussurro, e por um momento, Ricardo se sentiu completamente perdido. Sua realidade, que há um instante parecia tão clara, agora se desmanchava, como castelos de areia diante da maré. Ele estava prestes a perguntar o que ela queria dizer com aquilo, quando um movimento brusco na multidão o fez olhar para o lado. Um homem de terno, que parecia deslocado naquele cenário, empurrou uma pessoa e se aproximou rapidamente. O medo tomou conta de Ricardo. Ele reconhecia aquele rosto. Era um rival antigo, Marcinho, que há muito tempo tramava sua ruína. Ricardo! Ele gritou, com um sorriso sardônico. Parece que você encontrou. Então, sem aviso, Marcinho puxou um celular do bolso. Olha o que eu tenho a ti! Ele levantou a tela e os murmúrios da multidão cresceram. A revelação era clara. Uma foto de Lúcia poderia muito bem ser uma imagem de Helena, mas ao lado havia uma data recente. Você sabe que a sua esposa não estava sozinha quando morreu, não é? O tempo pareceu parar. O coração de Ricardo disparou. Sua respiração se tornou superficial. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz falhando. As palavras soavam como um grito abafado. A multidão agora observava, cena se desenrolando como um filme de terror. As expressões mudaram. Alguns olharam acusadores, outros em puro espanto. Helena estava com alguém na noite em que morreu. E adivinha quem era? Oh, Marcinho sorriu malicioso. Eu tenho provas disso. E a sua nova amiga aqui? Bem, pode não ser quem você pensa que é. Ele piscou com um ar de triunfo. Lúcia então se agachou, a expressão dela mudando repentinamente, quase como se estivesse se preparando para algo. Você não deveria ter me encontrado, ela sussurrou, e de repente a calmaria ao redor dela se quebrou. Em um movimento, ela se levantou, tirando algo do bolso. Uma pequena caixa envolta em um tecido envelhecido. Uma caixa que parecia muito familiar. É isso que você quer, Ricardo? Perguntou Lúcia, enquanto os olhares de todos os presentes se fixavam nela. Isso que você perdeu? A caixa se abriu e uma série de cartas amareladas se espalhou no chão. Cartas que Ricardo conheceu muito bem. Cartas que Helena havia guardado. Cartas do seu passado. O tremor em suas mãos voltou. A realidade dele estava desmoronando. Ele não sabia se deveria se aproximar, se seus instintos estavam gritando para correr ou para entender. A multidão murmurava. O clima de curiosidade e condenação crescia. O que mais você esconde dela, Marcinho? Gritou uma voz na multidão. Mas Ricardo só tinha olhos para Lúcia. Eu não posso, isso não pode ser verdade, ele disse, a voz quase inaudível. O rosto de Lúcia se ergueu e a mesma tensão de antes estava de volta. O que ela realmente sabia? E qual era seu papel nesse novo enigma? A única certeza que ele tinha era que as respostas estavam prestes a transformar tudo, mais uma vez. Enquanto todas essas revelações se desenrolavam, a tensão aumentou. Marcinho observava com um sorriso triunfante e Ricardo sabia que estava sendo pego em uma rede de mentiras e segredos que ameaçava levar tudo o que ele conhecia, tudo o que ele amava, para o abismo. E no fundo, uma pergunta queimava em sua mente. De quem ele realmente podia confiar? Ricardo estava paralisado, preso entre a revelação de Marcinho e a imagem de Lúcia, que agora se tornava difusa em um emaranhado de emoções. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo,
mas a caixa de cartas falava mais alto que qualquer palavra. O murmúrio da multidão se intensificou. As vozes eram um eco distante em sua mente. "O que você quer dizer com isso?" Ele finalmente gritou, a dor e a confusão estampadas em seu rosto. "Não adianta se fazer de vítima agora!" Marcinho retorquiu. Lúcia, enquanto isso, olhava para Ricardo com um misto de compaixão e tristeza. "Ricardo, você tem que entender. Eu não sou a Helena. Mas há uma verdade muito importante que você precisa saber." Seu olhar sequioso denunciava uma luta interna, mas antes que pudesse dizer mais, uma série de gritos ecoou. No meio do tumulto, uma mulher apareceu. Ela tinha o cabelo preso de forma apressada, e seu olhar transbordava pânico. "Pare! Você não pode fazer isso!" A multidão se separou enquanto ela avançava, empurrando os curiosos para os lados. Era Clara, a irmã de Helena, que ninguém sabia que estava ali. "Clara!" Ricardo exclamou, mas a expressão dela não dava espaço para a celebração. "Você está sendo manipulado, Rick." "Lúcia, eu conheço essa mulher. Ela não é quem você pensa. Ela está aqui por outro motivo." Clara falava rápido, a voz trêmula, e todos os olhares se voltaram para ela. Por um momento, o mundo ao redor parou. O que Clara sabia que ele não sabia? Lúcia tombou a cabeça, como se sentisse o peso das palavras. "Eu não queria que ela estivesse aqui", murmurou, quase para si mesma. "Por que você tem uma caixa com as cartas da Helena?" Clara insistiu, com lágrimas nos olhos. Elas foram escritas nos meses que antecederam a morte dela." "Você precisa ouvir a verdade. A Helena estava envolvida em algo muito maior do que você imagina." Ricardo sentiu um frio na espinha. "O que você está insinuando, Clara?" Ela estava sendo ameaçada. Existiam pessoas que queriam silenciá-la. E os segredos que a cercavam podem estar vivos ainda. A multidão resmungou. O clima provocava reações diversas. Uns olhavam apavorados. Outros murmuravam em descrença. A ideia de que algo havia acontecido na noite da morte de Helena começou a tomar corpo. Mas o peso das palavras de Clara, essa verdade poderia mudar tudo. "Lúcia, você deve me ajudar a entender", Ricardo implorou, sentindo que o chão estava desmoronando sob seus pés. "Por que você guardava isso? O que você sabe?" Com um suspiro profundo, os olhos de Lúcia brilharam com um misto de alívio e temor. "Eu não sou a selvagem que todos pensaram. Eu sou uma testemunha do que aconteceu, mas não sou amiga da verdade que está escondida." Ela olhou para Clara. Helena havia descoberto algo terrível sobre Marcinho. "E eu tenho provas que podem mudar tudo." Nesse instante, um movimento brusco interrompeu a tensão no ar. Alguém se adiantou na multidão. Um homem alto com um olhar ameaçador. Ele segurava um telefone, como se estivesse prestes a filmar. "Não, não, não! Isso não pode acabar assim!" Ele gritou, fazendo os olhos de todos se voltarem para ele. "Quem é você? O que você quer?" Ricardo gritou, mas o homem apenas sorriu. "Você precisa entender que a verdade nunca é o que parece, Ricardo. E os segredos que você busca podem acabar com tudo o que você ama." Com essas palavras, uma onda de pavor bateu em Ricardo. A confusão tomou conta, e ele percebeu que estava cercado por mentiras em um labirinto que rastejava para se fechar sobre ele. O que realmente aconteceu com Helena? Que segredos dormiam sob o silêncio de Lúcia? E como Marcinho se encaixava em tudo aquilo? A tempestade emocional estava apenas começando, e Ricardo a cada segundo sentia que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Ricardo estava paralisado, preso entre a revelação de Marcinho e a imagem de Lúcia, que agora se tornava difusa em um emaranhado de emoções. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo, mas a caixa de cartas falava mais alto que qualquer palavra.
O murmúrio da multidão se intensificou. As vozes eram um eco distante em sua mente. O que você quer dizer com isso? Ele finalmente gritou, a dor e a confusão estampadas em seu rosto. Não adianta se fazer de vítima agora, Marcínio retorquiu, rindo baixo. Helena passou seus últimos momentos na companhia de outro homem, e quem a viu... Você está prestes a descobrir uma história bem diferente da que imaginava. Lúcia, enquanto isso, olhava para Ricardo com um misto de compaixão e tristeza. Ricardo, você tem que entender. Eu não sou Helena, mas há uma verdade muito importante que você precisa saber. Seu olhar sequioso denunciava uma luta interna, mas antes que pudesse dizer mais, uma série de gritos ecoou. No meio do tumulto, uma mulher apareceu. Ela tinha o cabelo preso de forma apressada, e seu olhar transbordava pânico. Pare! Você não pode fazer isso! A multidão se separou enquanto ela avançava, empurrando os curiosos para os lados. Era Clara, a irmã de Helena, que ninguém sabia que estava ali. Clara! Ricardo exclamou, mas a expressão dela não dava espaço para celebração. Você está sendo manipulado, Rick. Lúcia, eu conheço essa mulher. Ela não é quem você pensa. Ela está aqui por outro motivo. Clara falava rápido, a voz trêmula, e todos os olhares se voltaram para ela. Por um momento, o mundo ao redor parou. O que Clara sabia que ele não sabia. Lúcia tombou a cabeça como se sentisse o peso das palavras. Eu não queria que ela estivesse aqui, murmurou, quase para si mesma. Por que você tem uma caixa com as cartas da Helena? Clara insistiu, com lágrimas nos olhos. Elas foram escritas nos meses que antecederam a morte dela. Você precisa ouvir a verdade. A Helena estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você está insinuando, Clara? Ela estava sendo ameaçada. Existiam pessoas que queriam silenciá-la. E os segredos que a cercavam podem estar vivos ainda. A multidão resmungou. O clima provocava reações diversas. Uns olhavam apavorados, outros murmuravam em descrença. A ideia de que algo havia acontecido na noite da morte de Helena começou a tomar corpo. Mas o peso das palavras de Clara, essa verdade poderia mudar tudo. Lúcia, você deve me ajudar a entender! Ricardo implorou, sentindo que o chão estava desmoronando sob seus pés. Por que você guardava isso? O que você sabe? Com um suspiro profundo, os olhos de Lúcia brilharam com um misto de alívio e temor. Eu não sou a selvagem que todos pensaram. Eu sou uma testemunha do que aconteceu, mas não sou amiga da verdade que está escondida. Ela olhou para Clara. Helena havia descoberto algo terrível sobre Marcínio, e eu tenho provas que podem mudar tudo. Nesse instante, um movimento brusco interrompeu a tensão no ar. Alguém se adiantou na multidão, um homem alto com um olhar ameaçador. Ele segurava um telefone, como se estivesse prestes a filmar. Não, não, não! Isso não pode acabar assim! Ele gritou, fazendo os olhos de todos se voltarem para ele. Quem é você? O que você quer? Ricardo gritou, mas o homem apenas sorriu. Você precisa entender que a verdade nunca é o que parece, Ricardo. E os segredos que você busca podem acabar com tudo o que você ama. Nesse momento, Lúcia, que parecia perdida em seus próprios pensamentos, olhou de volta para Ricardo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, eu sou mais do que você imagina. Meu nome não é Lúcia, é Helena. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da cena. A multidão parou, como se um manto de neve caísse, silencioso e pesado. O coração de Ricardo parou um segundo. O que você disse? As palavras mal saíram de seus lábios. Eu fui forçada a fugir, a me esconder. Eles pensaram que eu estava morta, mas eu nunca consegui me afastar de você. A revelação veio como um soco no estômago. O que estava acontecendo? O choque era palpável. A visão de Helena, a mulher que ele amava, estava ali,
bem à sua frente, mas não como ele esperava. Mas você está... Ele começou a protestar, mas a realidade parecia distorcida. Um espelho quebrado refletindo uma nova imagem. Está viva? Sim, e não é só isso. Marcinho, ele foi quem armou para que me matassem. Ele está envolvido em algo muito maior, e você não pode confiar nele. Ele está aqui para acabar comigo, com você e com todos que tentarem descobrir a verdade. A multidão murmurava, o medo crescendo nas vozes. Marcinho estava em choque, e à medida que isso se desenrolava, a expressão dele se transformava em algo sombrio. Você não deveria ter voltado. Ele gritou furioso. Agora vai se arrepender. Ricardo sentiu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A confusão, a traição em quem ele pensava conhecer. Como poderia tudo isso ser real? Lúcia, ou Helena, ou o que quer que fosse, estava prestes a acabar com o que restava da vida dele. Isso tem que ser um pesadelo, ele murmurou, enquanto todos ao seu redor observavam em silêncio, as consequências se desenrolando como um fio de suspense. A verdade, que outrora parecia distante, agora estava a apenas um passo de distância. Mas o que mais estava à espreita nas sombras? A tempestade emocional estava apenas começando. E uma pergunta ecoava em sua mente. De quem ele realmente podia confiar? Ricardo ainda estava em estado de choque. A revelação de Lúcia explodindo em sua mente como uma bomba. Helena, você não pode estar falando sério! Ele quase gaguejou, a emoção tomando conta dele. A multidão ficou paralisada, todos os olhares fixos na cena intensa. Eu sei que é difícil de acreditar, mas sou eu! Lúcia, ou Helena, não sabia mais. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava explicar. Naquela noite, eu tinha que fugir. Descobri algo que Marcinho não podia deixar que ninguém soubesse. A voz dela tremia, mas havia uma força estranha em suas palavras. Marcinho, com raiva pulsando em suas veias, tomou um passo à frente. Isso não é verdade. Essas são apenas mentiras para se proteger. Ele gritava, mas alguém na multidão o interrompeu. O que ela quer dizer, Marcinho? Uma mulher se destacou com uma presença imponente. Todos se viraram para ela, a confusão se transformando em curiosidade. Eu sou Samara. Trabalhei com Marcinho no passado. Helena estava sendo ameaçada. Isso é verdade. Ela falou, os olhos fixos em Marcinho, o que fez o coração de Ricardo acelerar. Ela estava prestes a expor um esquema que poderia destruir você, Marcinho, porque todos nós sabemos que suas mãos estão sujas. Havia um veneno em suas palavras, uma verdade que emanava dela. Marcinho perdeu a cor, mas rapidamente se refez. Você não sabe do que está falando. É uma loucura. Eles estão em cima de nós, e você está aqui brincando com a verdade. Mas o que quer que tivesse acontecido, agora estava a céu aberto. O peso das palavras de Samara pairou no ar. Ricardo olhou de volta para Lúcia, ouvindo seu verdadeiro nome, Helena. A imagem dela se tornava cada vez mais clara. Então você estava viva o tempo todo, e você sabia que isso estava acontecendo? Ele estava confuso, o sentimento se espremendo em seu peito. Sim, e não deveria ter vindo aqui. Mas eu precisava ver você novamente. Precisava que você soubesse a verdade. Ela segurou os ombros dele, seus olhos cobrindo um mar de dor. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, mas a tensão só aumentava. De uma hora para outra, o homem que antes parecia um mero espectador na multidão se adiantou. Ele se destacou com uma expressão de triunfo. Toda essa verdade não importa. Marcinho não é o único com segredos. Ele então, com um movimento ágil, puxou uma arma do bolso da jaqueta, apontando diretamente para Ricardo. Você acha que pode sair ileso de tudo isso? Se algo que você ama está prestes a perder. O que você não sabe é que a verdade tem um preço alto.
Ele gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Os espectadores atrás de Ricardo gritaram e se afastaram. O ar ficou eletricamente carregado. O tempo parecia desacelerar. Não, não faça isso! A voz de Helena ressoou. Ricardo, corra! Mas ele estava paralisado, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Este é o fim da linha para você e para todos que cruzaram meu caminho. O homem dessa vez desviou a mira para Helena, um lampejo de um comportamento insano em seus olhos. Ricardo sentiu a adrenalina tomar conta dele. Não! Ele gritou. Sua voz ecoou e, em um ato desesperado, ele se lançou à frente, tentando interpor seu corpo entre a arma e a mulher que amava. Um disparo ecoou. O som do tiro cortou o ar e o tempo parecia parar mais uma vez. Tudo ao redor desapareceu. O rugido da multidão se dissolvendo em um silêncio mortal. A cena ficou parada. Os olhares estavam fixos, os rostos pálidos. E então, a visão dele começou a se apagar. O mundo ao redor foi engolido em silêncio. As cores desvaneceram, e tudo o que restava era uma pergunta flutuando no ar. Quem realmente se foi naquela tarde fatídica? O que aconteceria agora? Assim que lhe restava um fio de consciência, ele se perguntava que segredos permaneceriam na escuridão das sombras, prontos para serem revelados. Ricardo estava paralisado, o coração acelerando, enquanto o barulho do disparo ecoava no ar. O tempo parecia ter parado, mas em um instante, um movimento cortou a tensão como uma faca afiada. O homem com a arma estava prestes a apertar o gatilho, mas antes que pudesse agir, um estrondo ensurdecedor transformou a cena. Era um carro desgovernado vindo em alta velocidade. O quê? O pânico tomou conta de todos. Um SUV cruzou a calçada como um projétil, levantando poeira e gritos enquanto as pessoas se espalhavam. Ricardo, ainda em estado de choque, conseguiu puxar Helena para trás, jogando-se em cima dela, enquanto o veículo passava. O impacto foi devastador. A multidão se despedaçou em uma confusão de gritos e correria, e o carro bateu contra uma árvore, espatifando-se em uma nuvem de metal amassado e vidro. O silêncio subitamente tomou conta, e o tempo realmente parecia ter parado. A fumaça dançava no ar, enquanto todos olhavam em estado de choque. Ricardo levantou a cabeça, sentindo o cheiro de queimado, os ecos de gritos ainda ressoando em seus ouvidos. Helena, você está bem? Sua voz tremia. Ele a puxou para mais perto, seus olhos fixos nela. Mas o que ele viu a deixou horrorizado. Helena estava olhando para o carro acidentado e ele notou que algo estava mudando em sua expressão. Ela se levantou lentamente, uma calma inquietante envolvendo-a. Ricardo, você não entende. Sua voz estava cheia de um peso que não fazia sentido. Eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele pulou. Como assim? Claro que você é. Ele ainda não conseguia compreender. Todos estavam em choque e a confusão aumentava novamente. Não sou apenas Helena. Ela hesitou, tomando um ar profundo antes de continuar. Eu sou também Lúcia. E muito mais. O que você precisa saber é que sou parte de algo muito maior. A multidão se aglomerou ao redor do carro acidentado, as pessoas murmurando e se perguntando. Clara e Marcinho estavam entre eles, suas expressões mostrando uma mistura de medo e confusão. Marcinho, que tinha se afastado durante o caos, parecia ainda mais preocupado do que antes. Seus olhos estavam fixos não em Helena, mas na fumaça, como se uma peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando. É isso que você estava escondendo? Marcinho gritou, sua voz penetrando no caos. Você sempre teve um plano, não foi? Helena, ou Lúcia, ou quem quer que ela fosse, olhou para Marcinho,
seus olhos transbordando um misto de compaixão e temor. Você não sabe o que está lidando, Marcinho. As coisas são mais complicadas do que parecem. O que aconteceu naquela noite não era apenas sobre nós. Havia mais em jogo. Ricardo estava perdido. O que está acontecendo? O que você sabe? Você está me dizendo que é a mesma pessoa e ainda assim não? Qual é a verdade? A frustração o dominava e ele sentia a pressão em seu peito aumentar. Era difícil distinguir a realidade da ilusão. É por isso que eu fui forçada a desaparecer, disse Helena, sua voz agora um sussurro. Havia coisas que eu conhecia, pessoas que estavam em perigo. Eu tinha que me esconder, mas agora não posso mais. Antes que pudesse processar tudo, Clara tomou a frente, os olhos arregalados. Helena, você precisa nos ajudar. Se Marcinho sabe, todos estamos em perigo. Você não consegue ver isso? Neste momento, um som cortante de sirenes ecoou ao longe, se aproximando rapidamente. O cenário mudou em um instante e os curiosos começaram a recuar. Luzes vermelhas e azuis se refletiam em todos os rostos, a apreensão aumentando. Você precisa sair daqui, Marcinho gritou, a verdadeira preocupação aparecendo em seu tom. Mas o que ele realmente queria? O que ele estava escondendo em meio a essa nova confusão? Helena olhou para Ricardo, seu olhar intenso. Você não sabe a verdade sobre Marcinho e o que ele está realmente planejando. Ainda há tempo, mas precisamos agir rápido. A multidão começou a se dispersar e a confusão se transformou em um frenesi. Ricardo e Helena, agora em sintonia, sabiam que o que estava em jogo era infinitamente maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O fio da verdade estava prestes a ser desvendado, mas quem seria o próximo a cair na escuridão? A pergunta pairava no ar e a adrenalina pulsava em suas veias. O choque que antes os envolvia agora se ia, substituído pela urgência de um mistério ainda mais profundo. E no meio do caos, uma ideia aterrorizante passou pela mente de Ricardo. E se tudo que ele conhecia fosse uma fachada? As linhas entre amor e traição estavam se desvanecendo. E agora, mais do que nunca, ele precisava saber de quem realmente podia confiar. Ricardo estava ali, completamente perdido. A revelação de Helena ou Lúcia era um turbilhão em sua mente. O caos ao redor parecia um filme. Uma confusão que não se encaixava. Ele olhou para a mulher que amava e mesmo em meio a toda aquela tensão, seu coração apertou. Por que você não me disse isso antes? A dor era visível em sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão de gritos tomou conta da multidão. O homem com a arma, que tinha ficado ali. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Se ficarem aqui, todos nós vamos morrer. Ele olhava com medo, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. A tensão cresceu tão rápido que Ricardo quase podia sentir a eletricidade no ar. O que você quer dizer com isso? Ele deu um passo à frente, ignorando o perigo, focado apenas em descobrir a verdade. Então um grito particular cortou o ar. Marcinho! Todo mundo virou a cabeça. Uma figura surgiu, uma mulher com o rosto cansado e os olhos arregalados. Era Ana, a melhor amiga de Helena. Ela estava ofegante, a aparência desfeita, como se tivesse corrido uma maratona. Vocês precisam ouvir isso. Helena estava mesmo viva, mas... Mas o quê? Clara gritou, sua voz carregada de necessidade. Ana hesitou um momento, engolindo em seco. Ela estava trabalhando para nós. Para um grupo que luta contra a corrupção. E Marcinho, ele não é o que parece. Ele está por trás de tudo isso. A revelação reverberou na multidão como um raio, e o murmúrio cresceu com força. A confusão e o medo eram palpáveis. Não pode ser! Ricardo gritou, a voz embargada. O mundo dele estava virando de cabeça para baixo.
Olhou para Marcinho, que agora parecia um caco, mas ao mesmo tempo havia um olhar de raiva crescente. Ele está mentindo! Isso não faz sentido! Os olhos de Marcinho estavam como chamas. Você não sabe de nada. Helena foi culpada e as coisas que ele escondeu a levaram a isso. O desespero transparecia em seu tom, mas, ao perceber que as pessoas estavam começando a desconfiar, ele parecidou assediar sua próxima jogada. Se ela estava viva, por que veio aqui? Se não, por que ela não foi embora, então? A multidão começou a se agitar, as vozes se misturando, uma cacofonia de perguntas e julgamentos. Justo naquele instante, um barulho ensurdecedor distorcia a cena. Um helicóptero apareceu, sobrevoando, as luzes iluminando a área em busca de algo. Ou alguém. Todos olharam para cima, confusos, enquanto as lâminas cortavam o ar. Ricardo virou-se para Helena, seu coração batendo acelerado. O que está acontecendo? Ele estava tão perdido. Mas Helena parecia tão decidida. Foi um plano. Eu me infiltrei na operação de Marcinho. Ele falou sobre você, sobre a denúncia que ela preparava. Havia algo envolvido, algo muito maior. A gente precisa sair daqui. Ela puxou a mão dele, tentando reacender o fogo da esperança, mas a sombra do medo pairava. Naquele instante, uma verdade dolorosa atingiu Ricardo como um soco no estômago. Você era a razão pela qual eu estava em perigo? E por que não me contou tudo isso antes? O peso da traição começava a se formar. Eu não queria te envolver. Havia muitos riscos. Ela olhou para Clara, como se buscasse suporte. A expressão dessa, por outro lado, estava escura, revelando uma preocupação que não podia mais ser ignorada. E assim que pensaram que nada poderia piorar, o homem da arma finalmente tomou coragem. Ele gritou: "Chega! Isso tudo precisa acabar! E não vou deixar que ninguém escape!" E em um ato brutal, pressionou o gatilho. O tempo parou de novo. O pânico atravessou a multidão numa onda. A cena se desenrolou como um pesadelo. Um tiro ecoou, mas, em vez de atingir alguém no meio do tumulto, um grito abafado ressoou. Não do homem, não de Ricardo ou de Helena, mas de Ana. Ela caiu, a expressão de choque se transformando em dor. Ricardo ficou paralisado, o olhar perdido. A intensidade da cena quase o fez apagar. Ele não poderia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Enquanto todos corriam em direção a Ana, tentando ajudar, um novo silêncio caiu sobre Ricardo. Ele olhou para Marcinho, e este, mesmo em meio ao caos, claríssimo, o verdadeiro vilão, agora visível. E ao olhar para Helena, ele soube que tudo isso era mais profundo do que um mero jogo de poder. O último pensamento que atravessou sua mente, antes de perder o foco, foi: o que era a verdade afinal? A confusão estava em seu coração como uma tempestade que não pararia. E que segredos ainda precisavam ser revelados antes que tudo isso acabasse? O helicóptero continuava a girar, e na mente de Ricardo, a pergunta ecoava: quem realmente estava controlando o destino deles? E eles tinham tempo antes que o próximo disparo fosse dado? Ricardo estava ali, completamente perdido. A revelação de Helena, ou Lúcia, era um turbilhão em sua mente. O caos ao redor parecia um filme, uma confusão que não se encaixava. Ele olhou para a mulher que amava e, mesmo em meio a toda aquela tensão, seu coração apertou. Por que você não me disse isso antes? A dor era visível em sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão de gritos tomou conta da multidão. O homem com a arma, que tinha ficado ali em um canto, estava agora se aproximando, sua expressão se transformando em desespero.
Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Se ficarem aqui, todos nós vamos morrer. Ele olhava com medo, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. A tensão cresceu tão rápido que Ricardo quase podia sentir a eletricidade no ar. O que você quer dizer com isso? Ele deu um passo à frente, ignorando o perigo, focado apenas em descobrir a verdade. Então, um grito particular cortou o ar. Marcinho! Todo mundo virou a cabeça. Uma figura surgiu, uma mulher com o rosto cansado e os olhos arregalados. Era Ana, a melhor amiga de Helena. Ela estava ofegante, a aparência desfeita, como se tivesse corrido uma maratona. Vocês precisam ouvir isso. Helena estava mesmo viva. Mas o quê? Clara gritou, sua voz carregada de necessidade. Ana hesitou um momento, engolindo em seco. Ela estava trabalhando para nós, para um grupo que luta contra a corrupção. E Marcinho, ele não é o que parece. Ele está por trás de tudo isso. A revelação reverberou na multidão como um raio, e o murmúrio cresceu com força. A confusão e o medo eram palpáveis. Não pode ser! Ricardo gritou, a voz embargada. O mundo dele estava virando de cabeça para baixo. Olhou para Marcinho, que agora parecia um caco, mas ao mesmo tempo havia um olhar de raiva crescente. Ele está mentindo! Isso não faz sentido! Os olhos de Marcinho estavam como chamas. Você não sabe de nada. Helena foi culpada e as coisas que ela escondeu a levaram a isso. O desespero transparecia em seu tom, mas ao perceber que as pessoas estavam começando a desconfiar, ele parecia buscar sua próxima jogada. Se ela estava viva, por que veio aqui? Se não, por que ela não foi embora então? A multidão começou a se agitar, as vozes se misturando, uma cacofonia de perguntas e julgamentos. Justo naquele instante, um barulho ensurdecedor distorcia a cena. Um helicóptero apareceu, sobrevoando, as luzes iluminando a área, em busca de algo ou alguém. Todos olharam para cima, confusos, enquanto as lâminas cortavam o ar. Ricardo virou-se para Helena, seu coração batendo acelerado. O que está acontecendo? Ele estava tão perdido, mas Helena parecia tão decidida. Foi um plano. Eu me infiltrei na operação de Marcinho. Ele falou sobre você, sobre a denúncia que ela preparava. Havia algo envolvido, algo muito maior. A gente precisa sair daqui. Ela puxou a mão dele, tentando reacender o fogo da esperança, mas a sombra do medo pairava. Naquele instante, uma verdade dolorosa atingiu Ricardo como um soco no estômago. Você era a razão pela qual eu estava em perigo? E por que não me contou tudo isso antes? O peso da traição começava a se formar. Eu não queria te envolver. Havia muitos riscos. Ela olhou para Clara, como se buscasse suporte. A expressão dessa, por outro lado, estava escura, revelando preocupação. E assim que pensaram que nada poderia piorar, o homem da arma finalmente tomou coragem. Ele gritou, chega, isso tudo precisa acabar, e não vou deixar que ninguém escape. E em um ato brutal, pressionou o gatilho. O tempo parou de novo. O pânico atravessou a multidão numa onda. A cena se desenrolou como um pesadelo. Um tiro ecoou, e em um gesto reflexo de proteção, Ricardo se lançou à frente, esperando o impacto. Mas ao invés do disparo contundir alguém, algo totalmente inesperado aconteceu. A bala ricocheteou em um objeto próximo, atingindo uma caixa que estava em cima da calçada. O que poderia ter sido um estrondo comum se transformou em uma explosão ensurdecedora, jogando escombros para todos os lados. Todos gritaram e a poeira se elevou, criando um cenário de caos. Mas no meio da confusão, ele notou um brilho que reluzia entre os destroços. Antes que ele pudesse analisar,
Algo se movia na fumaça. Era uma figura encapuzada. Ela saiu das sombras e Ricardo sentiu uma onda de frio na espinha. Dentro da névoa, a figura começou a se desengajar do mundo, revelando um rosto familiar. Eu voltei, disse a voz, e na visão quase distorcida, um choque de reconhecimento atingiu Ricardo em cheio. Era Helena. A verdadeira Helena, não a que ele conhecia em Lúcia, mas uma Helena diferente, mais sombria e séria. Eu sabia que vocês estariam aqui, ela disse, como se já soubesse o que se desenrolaria. O coração de Ricardo pulou e a confusão tomou conta. Você estava viva o tempo todo? Onde você esteve? O que aconteceu? Ela sorriu, mas não era um sorriso comum. Precisamos conversar, Ricardo, antes que tudo se desfaça. E no momento em que as palavras saíram de seus lábios, uma nova explosão tonal ecoou, fazendo as sombras do passado finalmente saírem da obscuridade. Os relacionamentos, as mentiras e segredos devastadores estavam prestes a ser revelados em um emaranhado de verdade. E a única certeza que ele tinha era que a vida de todos estava prestes a mudar drasticamente. O que mais ele não sabia? E enquanto o caos ainda dominava, a pergunta novamente ecoava em sua mente, repleta de agonia. Quem realmente estava controlando o destino deles? Helena estava ali na frente de Ricardo, suas palavras cortando o ar como uma faca. Ele mal conseguia acreditar no que ouvia. Você estava viva o tempo todo? A expressão dele era um misto de felicidade e confusão. Mas antes que alguém pudesse processar isso, uma nova reviravolta engoliu a cena. O homem com a arma, que continuava ali, estava prestes a disparar quando, de repente, a figura encapuzada que saiu da fumaça-se a pé, gritou ele com uma voz que carregava horror. Escutem, ninguém fique perto desse homem. Ele apontou para o atirador enquanto os olhos de todos se fixavam nele. Uma nova tensão disparando no ar. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, confuso. O passado estava se voltando contra ele, como um filme que ninguém queria assistir. Gustavo respirou fundo, visivelmente abalado. Não há tempo, eu vi tudo. O que aconteceu com Helena e o que Marcinho planejava. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Cada palavra dele parecia uma bala disparando, carregada de urgência. Ele estava suado e tremia, e a multidão começou a murmurar, ficando cada vez mais inquieta. Ricardo piscou algumas vezes, tentando entender. Mas antes que qualquer coisa fizesse sentido, uma nova explosão de gritos ressoou. A multidão se separou quando outro SUV, aparentemente perdido, saiu em alta velocidade, colidindo com a barricada improvisada que as pessoas haviam formado. "Cuidado!" alguém gritou, e o caos explodiu novamente. As luzes do helicóptero iluminavam o cenário de horror, enquanto pessoas corriam para todos os lados. O homem armado se distraiu, e durante um breve momento de confusão, Ricardo teve coragem de dar um passo à frente e empurrar Helena para trás, em um instinto protetor. Nesse instante, tudo mudou. Uma sombra passou por ele, e a bala que o homem disparou atingiu Gustavo no ombro. O grito foi ensurdecedor. Ele caiu, e a multidão ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. "Não!" Ricardo gritou, seus olhos arregalados, entrando em estado de choque. Helena se agachou ao lado de Gustavo, segurando-o. "O que você fez?" A voz dela estava tremenda, cheia de desespero. A situação se tornou surreal e o terror tomou conta. E ali, no meio daquela confusão, o que se desenrolou diante deles era mais insano do que poderiam imaginar. Eu precisei vir. A verdade sobre Marcinho. Ele não é apenas um rival, Gustavo gaguejou, o sangue escorrendo em seu braço. Ele faz parte de uma rede, uma organização.
Eles estão em todos os lugares. Ele lutou para falar, os olhos perdidos entre a dor e o desespero. Ricardo mal podia acreditar. A sua vida estava cheia de segredos, mentiras, e agora isso tudo revelava uma realidade distorcida. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu baixa, mas intensa. Helena olhou para ele. A expressão bela misturava dor e determinação. Marcinho não está apenas após nós. Ele está agindo sob ordens maiores. Alguém muito mais perigoso. O peso de suas palavras caiu sobre eles como uma onda implacável. O homem armado, que até então parecia em controle, agora estava em estado de choque, começando a olhar para trás como se esperasse que alguém chegasse para continuar a bagunça. Não, 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 ele murmurou, olhando para Gustavo e depois para Lúcia e então para Ricardo. Vocês não podem prosseguir. Não acreditem neles. Antes que pudessem reagir, um novo grupo de pessoas surgiu das sombras, uniformizadas, e começaram a gritar ordens, como se fossem parte de uma operação militar. Todos no chão! Afastem-se do local! E a tensão aumentou. A cena se transformou em uma batalha entre quem estava lutando pela verdade e quem queria silenciá-los. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Helena, que estava ao lado de Gustavo, segurando sua mão. Mas algo em seu olhar sugeria que havia mais por trás do que ela mostrava. Era como se ela quisesse dizer algo, mas as palavras estavam intoxicadas pelo medo. Por favor, você precisa me ouvir. Ela começou. Mas antes que fizesse qualquer esclarecimento, um disparo seletivo reverberou, e desta vez ele queimou a esperança em seus corações. O caos reinou. E enquanto a multidão se dispersava, Ricardo teve um insight aterrorizante. No meio dos gritos e da confusão, ele sabia que tudo o que ele acreditava naquelas semanas, seus relacionamentos, tudo o que sentia, estava prestes a ser testado como nunca. Ele olhou em volta, confuso, perguntando-se quem ele realmente poderia confiar. Será que a verdade dele sobreviveria à escuridão que se aproximava? A cena era caótica. O cheiro de fumaça e medo envolvia tudo. Ricardo estava sem saber o que fazer. Olhares de ansiedade se voltaram para Helena e Gustavo, que estavam caídos ali, próximos. "Fique comigo, por favor!" Helena implorou, segurando a mão de Gustavo, que lutava para respirar. O homem armado estava paralisado, enquanto as sirenes do helicóptero ecoavam ao longe, se aproximando rapidamente. "Vamos resolver isso!" gritou Ricardo, mais para si mesmo do que para qualquer um. Ele olhou para Marcinho e tinha certeza de que o homem armado não era a única ameaça. A rede de mentiras e engano se espalhava, e agora tudo girava em torno da verdade que precisava vir à tona. "Helena, o que você sabe sobre Marcinho? O que ele está escondendo?" Ricardo questionou, a voz tensa. Ela olhou para ele, lágrimas misturadas com a determinação em seu olhar. "Ele está a serviço de alguém maior, Ricardo. Um cartel, uma organização que controla tudo aqui por baixo dos panos. Eu queria proteger você. Se você soubesse, ficaria em perigo. Precisava encontrar uma forma de expor tudo isso. E agora ele sabe que estou aqui." Enquanto isso, Gustavo estava em um estado crítico, mas suas palavras eram como um fio de esperança. Se conseguirmos reunir provas, podemos derrubar tudo. Mas precisamos agir rápido e juntos, ou não teremos chance alguma. Seu rosto estava pálido, mas havia uma chama de determinação. "Vamos!" exclamou Ricardo, sentindo a adrenalina disparar. Ele se aproximou de Helena e Gustavo, buscando aproveitar cada segundo. Naquele instante, a multidão se dispersou, uma parte correndo em direção à segurança,
enquanto outros se aproximavam para ajudar. Vocês têm que levantar, agora! Ricardo gritou, decidindo que não importava o que aconteceria a seguir, ele lutaria por aqueles que amava. Ele encorajou Gustavo a se levantar, apesar da dor. Precisamos sair daqui antes que isso piore. Mas antes que pudessem se mover, o homem armado, embriagado pelo desespero, começou a atirar para o ar. Ninguém se mexe! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. E a tensão explodiu em gritos e correria. Ricardo reagiu rapidamente, puxando Helena e Gustavo em direção a um beco lateral, longe da visão do atirador. Fica calmo, disse Ricardo, tentando manter a voz baixa e serena. Precisamos nos esconder e encontrar um jeito de conectar as peças. O que vamos fazer? Helena e Gustavo se entreolharam, ofegantes, e foi Gustavo quem, mesmo machucado, tomou a iniciativa. Temos que ir até a antiga oficina do meu pai. Ele deixou tudo lá. As provas do que Marcinho estava fazendo. Tudo! Diga onde fica, Ricardo respondeu, sua determinação crescendo. Nós vamos conseguir. Então, em um momento de bravura, a multidão começou a se unir. As pessoas ao redor, antes apáticas e amedrontadas, se levantaram, jogando objetos e distraindo o homem armado. Com um último empurrão, Ricardo, Helena e Gustavo se esgueiraram entre a confusão e seguiram para o local indicado. Assim que chegaram à oficina, o ar estava pesado com lembranças do passado. Era o lugar onde Gustavo e Ricardo costumavam brincar, rindo inocentemente antes de serem atropelados pela realidade. Aqui! Gustavo exclamou, caminhando até um armário empoeirado. Ele os abriu e começou a retirar documentos, fotos. O coração de Ricardo disparou ao visualizar tudo. Isso pode ser suficiente para finalmente acabar com Marcinho. Ele olhou para Helena, que o observava com um misto de medo e esperança. Vamos acabar com isso, juntos! Os sons da polícia se aproximando ecoavam ao fundo, e havia uma sensação crescente de que o final estava se aproximando. Eles sabiam que não poderiam se esconder para sempre, mas também sabiam que estavam prontos para a luta. Prontos para enfrentar o que vinha pela frente. Ricardo! Exclamou Helena, segurando-o pelo braço. Vamos expor a verdade. Não podemos deixar que isso acabe aqui. Não quando temos uma chance. Então vamos fazer isso, respondeu ele, a determinação transparecendo. Eles se prepararam, prontos para derrocar uma mentira que havia culminado em uma rede de traição. À medida que saíam da oficina, a polícia finalmente chegava, e o sol começava a se pôr no horizonte. Uma nova esperança nascia dentro deles. O caminho de volta para a verdade estava apenas começando. E enquanto a narrativa ainda estava em desenvolvimento, uma sensação de urgência tomou conta de Ricardo. Ele respirou fundo e, com um olhar firme, rumaram em direção ao que viria a seguir. Agora, tudo dependia deles. Mas você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o que virá a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal.